Bora falar de futebol, bora falar da final da Copa Libertadores da América. O Palmeiras é tricampeão sobre o Flamengo. E o jogo? Como foi? O que fez a diferença? Existe fracasso na partida? Vamos falar sobre isso agora. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, lives de segunda a sexta-feira às 10 da manhã e claro, também deixa o seu like, deixa a sua curtida, é de graça, não vai custar nada, esforço nenhum, já clica no like aqui embaixo para fortalecer o trabalho. E depois de assistir ao vídeo, deixa um comentário, debata com a galera aqui embaixo, ou claro, pode deixar uma sugestão, uma crítica construtiva, uma ideia, fale o que achou sobre o vídeo, fique à vontade, o espaço é seu. E se você quiser ser um membro do canal, eu também vou ficar muito contente, tá bom? Bom, bora falar desse confronto, bora falar desse duelo, bora falar dessa final tão importante, dessa final tão debatida, tão discutida, dessa final que gerou tanta ansiedade em tanta gente, de duas equipes que hoje são as principais do Brasil ao lado do Atlético Mineiro, que vem conseguindo nesse ano se igualar forças e mostra que não é só esse ano, vai embalar nos próximos anos também um equilíbrio muito grande com Flamengo e com Palmeiras. Bom, o resultado aconteceu, o Palmeiras venceu e é claro que eu quero falar sobre essa partida. Para começar, o futebol tem alguns detalhes e algumas nuances maravilhosas, né? A nuance desse jogo tem a ver com esse enfrentamento de duas equipes que dividiram títulos ao longo dos últimos anos, se encontraram, a gente está falando, claro, dos dois últimos campeões da Copa Libertadores da América, isso nunca havia acontecido antes na história, os dois se enfrentarem numa sequência, e a gente está falando de uma história particular desse duelo, de 9 jogos em que o Palmeiras não saía feliz do estádio contra o Flamengo. 9 jogos, 5 vitórias do Flamengo e 4 empates. O Palmeiras sem nenhuma vitória nessa história de 9 jogos recentes. E aí veio a final da Libertadores, que era o jogo mais importante desses 10. E quem venceu na prorrogação, é verdade? Logo o Palmeiras. A equipe alviverde venceu justamente o jogo que mais importava dessa série de 10 partidas recentes contra a equipe do Flamengo. Futebol tem dessas, é uma história absolutamente fantástica. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o confronto e sobre as ideias iniciais que foram colocadas em campo, né? Vamos falar, por exemplo, de Abel e Renato Gaúcho. O Abel Ferreira, ele é um técnico, como eu já disse algumas vezes, é um técnico de grandes jogos. Ele é um técnico que é um estrategista e ele tenta surpreender. Já o Renato, ele estava trabalhando tanto para fazer com que essa equipe do Flamengo chegasse bem fisicamente, porque quando ele colocava um em campo, o outro machucava, quando um voltava de lesão, jogava uma partida, sentia, já precisava ficar de fora, precisou poupar até goleiro, enfim. E a equipe do Flamengo estava batalhando muito mais para conseguir se reunir do que propriamente para surpreender o adversário. E se reuniu, e veio como se imaginava. E veio com um Arrascaeta melhor do que se imaginava, porque atuou até a prorrogação. Foi sair no segundo tempo da prorrogação do jogo. Se imaginava que o Arrascaeta jogaria no máximo 45 minutos. Veja só que coisa. Então, essa surpresa o Palmeiras, ou melhor, o Flamengo conseguiu armar. Já o Palmeiras veio com uma escalação que alguns apostavam, mas a formação dessa escalação em campo ninguém apostava. Basicamente, o técnico Abel Ferreira, ele enxerga no futebol nada mais do que um jogo. E por ser um jogo, ele entende que ele precisa surpreender o adversário. Não adianta só jogar com as mesmas peças, porque o adversário vai enxergar e vai neutralizar com maior facilidade aquilo que ele pode fazer. E aí, o Abel faz o quê? Ele coloca uma formação em campo que ele não havia utilizado ainda. E ele relembra o torcedor de uma outra decisão. Quando a escalação sai, todo mundo fala, opa, o Abel entrou no 4-2-3-1, o Abel não colocou 3 zagueiros, o Abel vai com 2 zagueiros e 2 laterais atrás para pegar esse Flamengo com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. Será que é o melhor caminho? Será que é o melhor caminho? Gabigol? Pois bem, e aí vem o ponto do futebol ser estudado e você tentar surpreender com as suas peças, que o Abel Ferreira costuma fazer em jogos decisivos. A formação que entrou em campo, ela apareceu várias vezes no 4-2-3-1 nas vitórias recentes do Palmeiras, mas o ponto estava aí.
Scarpa não era um homem que faria o 3 do 4-2-3-1. Ele não seria um meia pela esquerda. O Scarpa, mais do que isso, teria uma função tática defensiva sem a bola fundamental. O Palmeiras estava jogando sim um 5-4-1 sem a bola. E ele passou a lembrar a decisão contra o River Plate, o que faz muito sentido. Por quê? Vamos puxar essa análise um pouco para os jogos decisivos? Quando o Palmeiras pegou River Plate na última Libertadores e pegou o Atlético Mineiro nessa Libertadores, dois adversários de poderio técnico e de ideia de jogo impositiva muito semelhantes à do Flamengo, o Palmeiras se utilizou de 3 zagueiros. O Palmeiras se utilizou de uma linha de 5 atrás para segurar. Quando o Palmeiras, em jogos decisivos, pegou o Santos e pegou o Grêmio, o Palmeiras se utilizou de uma linha de 4 atrás, porque eram times mais verticais, eram times que trocariam bastante a sua postura em campo e não seriam basicamente impositivas. Então, a ideia casa muito mais, olhando para o retrospecto do Abel, com uma linha de 5. E a surpresa estava aí. O Scarpa formava a linha de 5 e o Piquerez caía para dentro. Algo que ele fez contra o River Plate, só que do lado oposto. É bom lembrar que contra o River Plate, o Abel coloca o Gabriel Menino na linha de 5 na ponta direita e o Marcos Rocha, que pareceria ser um lateral direito naquele momento, cai para ser um terceiro zagueiro. E aí faz uma linha de 5. Ele só inverteu, aquilo aconteceu na direita e agora ele fez na esquerda, com Scarpa e Piquerez. Naquela ocasião ele fez uma linha de 5 com o Gabriel Menino, que muitos achavam que jogaria como um meia, às vezes como um ponta, que é algo que o Scarpa faria, que se imaginava que poderia fazer. Ele recuou e jogou o lateral para dentro. Dessa vez o lateral era o Piquerez pela esquerda, contra o River era o Marcos Rocha pela direita. Veja só que interessante. E surpreendeu. Dentro das características de elenco, dentro das ideias de jogo que o Abel costuma colocar em decisões, mas sempre trazendo algo diferente. E o Abel conseguiu sucesso dessa forma. Mais do que isso, o Palmeiras abre o placar aos 6 minutos com uma ideia clara e com uma jogada que, convenhamos, todo mundo sabe que pode acontecer. O Veiga chegando de frente para bater com uma jogada de linha de fundo. Mas como aparece espaço para essa jogada? Mais uma vez, vem um pouco da ideia do técnico de surpreender. Ele inverte, ele tira o Veiga do lado direito do campo, coloca o Veiga do lado esquerdo e coloca o Dudu do lado direito. Por quê? Quem é mais rápido? Quem puxa mais marcação? Quem exige mais o individual na hora que o marcador olha se vai acompanhar ou não? O Dudu. Mais do que o Veiga. E aí, com essa mudança, você provoca uma reação no adversário. E aí o Palmeiras começa a buscar, aos 6 minutos, com rapidez consegue a jogada, porque houve uma primeira jogada que não deu certo, na segunda já consegue o gol. Começa a buscar as costas do Bruno Henrique, soltando o Mike. Soltando justamente o lateral, que muitos imaginavam que não seria solto. Veja só as nuances. Todo mundo imaginava que o Piquerez seria solto. E que o Mike ficaria mais preso para segurar o Bruno Henrique. Quando o Piquerez caiu para dentro, o Mike sim estava como um ala e subiu. O Dudu puxou a marcação para dentro. O Gustavo Gomes dá o lançamento. E o Mike dispara. Visivelmente essa disparada do Mike, ela surpreende o Felipe Luiz e surpreende o Bruno Henrique. Tanto que o Mike dispara e tem tempo para, na disparada, dominar, olhar para a área e dar o passe certinho para o Veiga. E aí vem um ponto que não deveria ser uma surpresa para o Flamengo, que é o Veiga chegando para bater. Porque o Veiga, por mais que estivesse do outro lado, ele tem essa característica na jogada de linha de fundo. Ele cai para o centro para ser o homem que bate da meia-lua. O Veiga foi lá e colocou a bola na rede com o Arão caminhando atrás dele. Então, o Palmeiras abre o placar tendo, sim, um mérito de mudança de posicionamento, inegavelmente. O Palmeiras trava muitas jogadas do Flamengo pela esquerda, que passa a buscar as costas do Mike, porque pelo lado esquerdo tinha Scarpa e tinha Piquerez. E o Scarpa estava assim recuado. Então, jogar com Everton Ribeiro ficaria mais difícil. Para buscar superioridade numérica, o ideal seria do outro lado. Porque teria uma facilidade um pouco maior. Até porque o Flamengo tem essa facilidade maior de jogar por lá. É o Davi Luiz quem costuma subir. É o Davi Luiz quem costuma dar espaço. E justamente por isso o Scarpa fica preso. Porque lá onde o Scarpa atacaria, teria alguém fechando. Teria uma superioridade numérica lá na frente. E você solta o lado direito. Por quê? Porque do lado direito você sabe que um zagueiro está subindo. Você sabe que o Bruno Henrique está sempre com a bunda na lateral. Veja só as nuances do detalhe.
finais são decididas no detalhe, no estudo, na base de onde há uma vulnerabilidade para eu explorar. E o Palmeiras conseguiu explorar muito rapidamente, aos 6 minutos. Depois, a coisa começou a desandar um pouco. O Palmeiras buscou novamente as jogadas de passe em velocidade, mas não acertava mais. Até porque o Mike passou a trabalhar mais recuado, o Mike já não estava mais buscando esse efeito surpresa, já havia dado resultado, e aí o Palmeiras mudou um pouco a sua postura. Fechando mais as linhas com o Mike, deixando o Rony mais isolado à frente, e os lançamentos eram para o Rony. E eu anotei, olha só, Danilo, Dudu, Zé Rafael, o Everton, Scarpa deram lançamentos para o Rony que não funcionaram. Tanto na ausência técnica de domínio do Rony, quanto nos lançamentos errados que basicamente o Davi Luiz ganhava. Basicamente o Davi Luiz pegava o Rony e conseguia resolver. Então, as jogadas não saíam, mas o Palmeiras também não deixava com que o Flamengo se sentisse tão à vontade lá pertinho do gol. O Flamengo se sentia à vontade perto do círculo central. Aí sim. Até por isso o Davi Luiz apareceu armando muito a equipe. Até por isso o Andréas Pereira apareceu armando muito a equipe. Por quê? Porque ali, perto do círculo central, o Palmeiras falou, dá para jogar. Algo que o Palmeiras até fez contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras deixou ali o círculo central para que o adversário pudesse tentar jogar. E o restante era fechando. Fechando espaço, perseguindo com encaixe, ou seja, encaixa na marcação, até um determinado momento que o cara avançar, você vai junto com ele para ele receber de costas e ser obrigado a tocar para trás. E aí você mata novamente uma jogada. Danilo e Zé Rafael fizeram isso com muita frequência. Veiga também fez isso. O próprio Mike fez isso. E, além disso, o Dudu trabalhou dessa forma também. Então a gente está falando de muitos jogadores trabalhando com exigências defensivas importantes e funcionando. Mas isso não quer dizer que o Flamengo não conseguiu criar. Atenção, o Flamengo num 5-4-1 conseguiu pelo menos trabalhar algumas possibilidades. Veja só, aos 16 minutos de jogo, o Andréas, ele acha numa movimentação treinada o Gabigol saindo, deixando um espaço. Olha só como a história de que não tem treino não funciona, não cola, tá? O Andréas, de frente, viu o Gabigol se movimentar e puxar a marcação do Gomes. E surgiu um espaço, e nesse espaço apareceu quem? O Bruno Henrique. O passe foi no Bruno Henrique. E aí o Bruno Henrique tem o Luan dando um carrinho à frente para impedir o chute. Quando o Bruno Henrique faz o corte, o Mike aparece para travar o chute do Bruno Henrique e salvar o que seria o gol de empate do Flamengo. Quer mais uma? Veja só, movimento treinado de saída do Gabigol para deixar um espaço. Já falamos muito sobre isso, sobre o centroavante abrir espaço para outro jogador chegar com condições para fazer o gol. Aos 18 minutos, o Arrascaeta, ele vai para dentro. Ele recebe do Everton Ribeiro e ele consegue cruzar para o Gabigol, de dentro da grande área, já na linha dos atacantes. Ele cruza para o Gabigol e o Gabigol erra a cabeçada. Desperdiça a oportunidade. O Andréas, que tinha mais liberdade para criar, porque o Arrascaeta nesse lance, ele inclusive precisa driblar o Danilo, porque o Danilo estava no cangote. Aos 23 minutos, o Andréas está liberado no meio para tocar a bola para o Gabigol, mas o passe sai forte demais e o Gabigol não chega nela. Mas era o Andréas solto. Era o Andréas com a condição de armar. O restante dos jogadores estavam fechados, com muita mordida dos volantes, com muita mordida dos zagueiros e com concentração total. Tanto que a equipe do Flamengo não conseguiu finalizar tanto a gol quanto queria, embora tivesse muita posse de bola na primeira etapa. Veja só, contra-ataque, aí sim, o Flamengo conseguiu, com o Bruno Henrique recebendo no mano a mano com o Gustavo Gomes. E aí vem a qualidade individual aparecendo no jogo. O coletivo pode fazer a diferença? Pode, e deve, e fez. Mas individualmente também você precisa de brilho. E o Gomes conseguiu brilhar para cima do Bruno Henrique nessa jogada. Assim como o Mike conseguiu brilhar para cima do Bruno Henrique na jogada anterior. Veja só a importância. Quer saber mais um brilho? A jogada que vem do Gabigol saindo da área, pela direita, com o Arrascaeta ocupando o seu espaço. Cruzamento no segundo pau para o Bruno Henrique ajeitar e o Arrascaeta pegar um voleio. O Everton, no brilho individual, resolveu. Mais uma jogada que o Flamengo trabalhou, treinou, colocou em prática e lá estava um jogador do Palmeiras individualmente resolvendo a situação quando o coletivo não foi capaz de travar. E aos 47 minutos, o Arrascaeta chuta de fora da área.
mais uma ferramenta que poderia ter sido utilizada. O Luan aparece na frente e trava esse chute que poderia ser perigoso e estava indo na direção do gol. Veja só como eu citei Mike, eu citei Luan, eu citei Gomes, eu citei jogadores da defesa do Palmeiras que quando a bola chegava estavam ligados, espertos para cortar. Estavam ligados, espertos para brilhar. Enquanto os jogadores do Flamengo, com jogada que funcionou, que saiu, ou jogaram para fora, ou pararam no Everton, ou pararam no Mike, ou pararam no Luan. E vale lembrar que o Palmeiras, ele teve dificuldades para sair depois do gol, mas ele ainda teve uma oportunidade com o Rafael Veiga roubando bola, veja só, disparando na direção do gol, finalizando de fora da área com o intuito de ou colocar a bola na rede ou o Rony pegar um rebote, já que o Rony estava na cara do Diego Alves, mas no fim das contas a equipe do Palmeiras não conseguiu gol nessa. E claro que também houve a jogada em que o Scarpa apareceu, e foi a jogada que o Scarpa apareceu como contra-ataque, puxado pela esquerda, o Palmeiras foi invertendo a bola da pressão, tirando a bola da pressão na velocidade, o Scarpa subiu porque viu espaço, conseguiu ver o Veiga atacando espaço dentro da área, soltou para ele, o Veiga cruzou e o Rodrigo Caio cortou. Mas o Palmeiras fez isso só no primeiro tempo. O mérito maior desse Palmeiras no primeiro tempo foi de concluir a gol rapidamente a jogada que tinha em mente, conseguir se postar o suficiente para travar grande parte das jogadas do Flamengo e quando o Flamengo teve a possibilidade de finalizar em gol, quando acertou o alvo, alguém travou ou o Everton apareceu. Muito mérito defensivo. E aí vem o ponto de que o Flamengo não tem um jogo horrível no primeiro tempo. Tem sim oportunidades, mas o detalhe faz a diferença numa final. Quando a gente passa para o segundo tempo, lembra daquele detalhe que eu falo muito aqui na live, bora falar de futebol, falo nas análises de jogos, que o Palmeiras tem aquele momento de desatenção em começos de jogos? Pois é. No começo do jogo o Palmeiras não teve. No começo do segundo tempo, sim. Vamos lembrar? No começo do segundo tempo, o Gabigol recebe uma bola nas costas do Piquerez. Ele dispara e o Gomes aparece para salvar porque o Gabigol não conseguiu decidir, não conseguiu ser brilhante. Como geralmente é. E numa final você precisa estar brilhante para resolver. O Gabigol tinha espaço para chutar bem antes do momento em que ele decidiu chutar. Mas ele demorou tanto, arrastou tanto, que o Gomes conseguiu chegar e fazer o corte. No escanteio, falha. O Arão cabeceia numa jogada de primeiro pau para o segundo pau e o Gabigol poderia decidir e não decidiu. Ele tenta colocar a bola com o pé num movimento muito desastrado. Muito desastrado. Quando poderia ir com a cabeça. Isso em 2 minutos de segundo tempo. O Palmeiras poderia ter levado o gol 2 vezes. 2 finalizações perigosas. Mas o Gomes apareceu salvando, brilho individual e atraso técnico do Gabigol. E por fim, erro do Gabigol na tomada de decisão na jogada de escanteio. No fim das contas, quem tomou essa bola nas costas aí com o Gabigol chegando para tentar cabecear foi o Mike. E acontece, o Mike foi quem deu o passe para o gol. E o Marcos Rocha, que geralmente deixava muitas vezes quem ele tinha para marcar na bola aérea ofensiva do adversário, bola aérea defensiva do Palmeiras, muita gente falava, o Marcos Rocha tem esse problema, o Mike nem tanto. Por pouco, o Mike não acaba cometendo esse mesmo erro. Mas é do jogo, é da decisão. Os detalhes vão aparecendo e individualmente, depois da construção coletiva, que é uma jogada de bola parada, que é uma jogada de contra-ataque, que é uma jogada de passe por infiltração, quem recebe a oportunidade de concluir, precisa concluir. Senão pode custar caro. E ao Flamengo custou. O Palmeiras ainda teve a oportunidade de colocar uma bola na rede de longe, com o Piquerez soltando um passe para o Rony, da entrada da área, ele dá uma pancada e o Diego Alves aparece, no detalhe importante para manter o Flamengo no jogo, numa defesaça. Defesaça no ângulo, num belo chute do Rony, camisa 7 do Palmeiras. E veja só, foi o Flamengo que depois começou a se modificar. O Michael entrou em campo para a saída do Everton Ribeiro. E o Michael poderia ser uma peça decisiva. O Michael poderia muito ser uma peça decisiva do jogo. O Michael teve a bola do jogo. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Por quê? Porque pintou a alteração de Michael por Everton Ribeiro e apareceu o primeiro problema para o Palmeiras. O Danilo sofreu uma lesão e o Patrick de Paula entrou em campo. Veja só, você perde um dos seus volantes titulares, entra um outro com uma característica bem diferente. E aí sai o gol aos 26 minutos, no momento em que as falhas individuais vão aparecer.
Ninguém é perfeito durante 90 minutos. É preciso aproveitar. O Palmeiras foi muito bem defensivamente, mas o Gomes deixou o Arrascaeta se destacar. E aí o Arrascaeta, quando se destaca na marcação, recebe um passe do Gabigol que dispara para cima do Mike. O Mike não tem velocidade para pegá-lo. Ele finaliza no canto do Everton e a bola passa entre o Everton e a trave e o Flamengo empata o jogo. Aproveitou a oportunidade que teve, conseguiu colocar a bola na rede e empatar. Mas aí vem outro ponto nessa história. O Palmeiras perde mais um jogador. O Palmeiras perde Zé Rafael. Imagine você perdendo os seus 2 volantes titulares, tendo um dos seus volantes, que também é titular, com poucas condições de jogo, como foi o caso do Felipe Melo, e você colocando atletas que talvez não estivessem tanto nos planos para jogar naquele instante, talvez mais para frente. Não com 1-1 no placar, por exemplo, que o Danilo Barbosa entraria, talvez para segurar um pouco mais o placar, se estivesse vencendo, mas ele foi obrigado a entrar no lugar do Zé Rafael. O Wesley entrou no lugar do Dudu para renovar o fôlego, buscar velocidade e quebrar linhas. E o Mateuzinho acabou entrando no lugar do Isla. Modificações feitas, e aí vem o detalhe fatal. Num jogo que o físico já começava a pesar, o Flamengo já não tinha mais tanta criatividade, começava a jogar algumas bolas na área, o Palmeiras buscava velocidade no Rony e não encontrava. Aos 40 minutos vem o detalhe fatal. O Andréas Pereira, como eu disse, armando o jogo, porque era ele quem conseguia armar, o Arrascaeta estava muito travado. Toda a questão de 5-4-1 do Palmeiras fechou muito bem o espaço do Flamengo para trabalhar jogadas, com uma marcação muito forte de perseguição no encaixe para não deixar ninguém respirar se estivesse próximo da área do Palmeiras. E aí o Michael consegue, numa falha do Piquerez, veja só, numa falha do Piquerez, ele consegue dominar, ficar cara a cara com o goleiro Everton e chutar para fora. Imagine só se essa bola entra aos 40 minutos do segundo tempo. Talvez nós estivéssemos falando aqui que no detalhe o Flamengo conseguiu colocar a taça na sua sala de troféus. Qual o detalhe? O detalhe da defesa do Diego Alves, um milagre que fez contra o Rony. E o outro detalhe, o detalhe do Michael decisivo aparecendo na falha do Piquerez. 40 minutos do segundo tempo, seria difícil buscar. E o Michael perdeu essa oportunidade. E é como eu digo, é no detalhe, é na decisão. As duas equipes estavam buscando aproveitar aquilo que elas tinham de melhor. Não dá para imaginar que o que o Palmeiras tinha de melhor contra a equipe do Flamengo era tentar amassar o Flamengo. A ideia era tentar neutralizar o Flamengo. Foi quando as equipes se fecharam contra o Flamengo que a equipe rubro-negra teve mais dificuldades de jogar. E tomou contra-ataques, foi exposta. O Palmeiras fez aquilo que se imaginava, com algumas peças diferentes e com algumas variações, mas com a postura que se imaginava. E aproveitou as oportunidades. O Flamengo foi jogando, foi criando, foi tentando, diante de um Palmeiras muito forte, defensivamente muito concentrado. E quando houve uma desconcentração, conseguiu colocar a bola na rede. Na verdade, logo no começo do segundo tempo já houve desconcentração, né? Mas aí aproveitou os 26 minutos só com o Gabigol. E aí vem a prorrogação e o Daverson tende a entrar no lugar de Rafael Veiga. Muita gente não entendeu essa substituição, mas a ideia era justamente aquela treinada e trabalhada com o Daverson em termos de postura em campo. O Daverson é um atleta da bola aérea, mas o Palmeiras não estava cruzando bola na área. O Palmeiras não estava levantando bola, pressionando, indo para cima. O Palmeiras estava tentando recuperar a bola e sair em contra-ataque no espaço. E o Daverson é um jogador que não cansa na marcação, pressão de saída de bola. Ele foi lá e fez o que se esperava dele. Pelo menos o que Abel Ferreira esperava dele. Pressionou Andréas Pereira, Danilo Barbosa fechou um passe, Patrick de Paula fechou outro, bateu a dúvida no Andréas. A falha apareceu. E o Daverson recuperou, foi para cima do goleiro e fez o que o Michael não fez. Colocou a bola na rede. Quem diria, o Daverson acabou sendo decisivo para o Palmeiras. E o Michael, que vinha sendo tão decisivo para o Flamengo nos últimos tempos, não conseguiu ser decisivo na oportunidade que teve. Daí para frente, Pedro e Vitinho ainda entraram no Flamengo e o Gabigol teve a chance ainda de ser decisivo, de levar o jogo para os pênaltis. Numa jogada pela direita com o Kennedy, que também entrou em campo. Ele solta para o Gabigol equilibrado dentro da grande área, livre de marcação. Ele chuta e isola. Veja só,
O Palmeiras resolveu quando teve as oportunidades. O Palmeiras aproveitou as oportunidades que criou. E esse é o ponto. Eficácia. A gente fala muito disso por aqui. Eficácia e detalhe. Isso resolve jogo, não só final. A sua postura dentro de campo, ela precisa ter um propósito. E o propósito do Palmeiras era muito claro. Impedir que a criatividade do Flamengo surgisse ao máximo. Tudo o que poderia fazer, fez. E nos espaços, buscar a vitória. E foi nos espaços que o Palmeiras buscou. No primeiro tempo, no lançamento com roubada de bola. No segundo tempo, com roubada de bola no momento de indecisão e falha individual. Mérito total de como foi pensado o jogo pelo técnico e pelos jogadores. E claro que a gente não pode falar que foi um jogo, na minha concepção, eu digo, que foi um jogo ruim do Flamengo. Um Flamengo que teve centroavante abrindo espaço para infiltração de jogador para finalizar. Um Flamengo que teve jogada de bola na área, parada, ensaiada para colocar a bola na rede. Um Flamengo que teve, basicamente, o seu centroavante, um deles, o Bruno Henrique, por exemplo, cara a cara 2 vezes em jogadas importantes que a equipe criou. Um Flamengo que teve passe pelo alto, por cima das linhas, com o Michael desperdiçando a oportunidade. Um Flamengo que teve um Gabigol isolando numa jogada de linha de fundo a oportunidade de levar o jogo para os pênaltis. Foi um Flamengo que criou, trabalhou, mas parou numa defesa muito bem postada, muito bem concentrada, muito bem trabalhada do técnico Abel Ferreira. No fim das contas, a gente para observar, a gente para olhar e ver que a diferença não está na posse de bola, a diferença não está no número de finalizações, uma posse de bola de 64% do Flamengo contra 36% do Palmeiras, número de finalizações do Flamengo 19 contra 10 do Palmeiras, com uma diferença. Desses 19, o Flamengo teve 6 travadas por jogadores do Palmeiras. Das 10 que o Palmeiras conseguiu fazer, só uma foi travada. 6 foram na direção do gol. Quando a gente fala das finalizações do Palmeiras, só 2 foram na direção do gol do Flamengo. O que isso significa? Significa que, quando criou, o Flamengo não teve condição de, pelo menos, tentar finalizar na direção do gol. Sempre tinha alguém atrapalhando. Sempre tinha alguém no cangote. Sempre tinha alguém travando. Numa estratégia muito bem executada de 5-4-1 e que o Abel merece, sim, muitos e muitos méritos. Isso significa que o Palmeiras foi absolutamente superior durante todo o jogo? Não. Isso significa que o Flamengo foi absolutamente inferior durante todo o jogo? Não. Isso significa que, dentro das estratégias propostas pelas duas equipes, quem teve maior eficácia conseguiu a vitória. Quem soube aproveitar as chances que pensou e executou foi quem conseguiu levar a vitória. E os dois jogaram bem. Os dois tiveram méritos. O troféu estaria bem entregue para qualquer um dos dois. Mas no fim das contas, quem surpreendeu, no caso Abel Ferreira, saiu na frente com a surpresa que fez. E quem tramou uma substituição com um objetivo que talvez ali muitos não imaginassem, também na base de surpreender, conseguiu o segundo gol. E no detalhe técnico, e não nos detalhes basicamente de tática, mas no detalhe técnico, o jogo também se decide. E esse detalhe técnico se chama Michael perdendo gol, se chama Daverson colocando a bola na rede, se chama Veiga aproveitando o chute de fora. Esses detalhes decidem jogos. Equilibrados, cada um com a sua proposta, mas muito bons. O Palmeiras entra para a história com 2 Libertadores no mesmo ano. Uma num caminho que muita gente julgava fácil e por isso o Palmeiras alcançou a final e num golpe de sorte foi campeão. Difícil dizer isso na minha concepção. Tudo é sorte. O Palmeiras que atropelou seus adversários em 2020, esse elenco mesmo. Pelo menos uma vez nas 2 partidas que teve contra todos os adversários antes da final, atropelou. Fez o que se esperava quando se é favorito. E na final, num jogo tenso, conseguiu travar as principais peças do adversário e colocar a bola na rede. Acréscimo também é jogo. Prorrogação também é jogo. E se naquele momento ainda houvesse quem sustentasse que foi pura sorte, será que ainda dá para sustentar que esse elenco só venceu por sorte, depois de passar por uma nova Copa Libertadores da América, na mesma temporada, com pouquíssimas peças diferentes, e aí passar
pelo rival São Paulo, clube que historicamente o Palmeiras nunca havia vencido na Libertadores e que ainda nesse ano havia lhe tirado o troféu de Campeonato Paulista, havia realmente machucado o técnico Abel Ferreira naquela final? Será que era pedra cantada que o Palmeiras passaria? Foi sorte um 3-0 sobre o São Paulo? Quando a gente olha para o Atlético Mineiro, o atual campeão brasileiro com uma regularidade enorme, será mesmo que essa vitória sobre o Atlético Mineiro com 2 empates foi por sorte? Fazer com que um Atlético Mineiro basicamente não sujasse o uniforme do seu goleiro dentro do Allianz Parque, sendo que o Galo havia marcado nos últimos 15 jogos em sequência, foi sorte? Eu acho que não. E quando você chega no Mineirão, com torcida, diferentemente do que aconteceu no Allianz Parque, sai atrás e consegue se recuperar num golpe de mudança tática e técnica dentro do campo, numa substituição, é só um golpe de sorte? E quando você pega um Flamengo e faz o que faz num jogo de muita disputa, muita trava e com muitos brilhos individuais e coletivos, o Palmeiras vai lá e vence? Será que ainda dá para falar em sorte? A sorte sempre vem acompanhada por competência. Sempre. A sorte pode te dar um jogo. Ela pode te fazer ganhar um jogo que talvez você não merecesse. Mas ela não vai te fazer ganhar um campeonato. Não. E o Palmeiras ganhou 2. Então, parabéns a esse Palmeiras bicampeão da Copa Libertadores da América no mesmo ano, não na mesma temporada, e tricampeão na história. Ao Flamengo, ajustes precisam ser feitos, mas não é terra arrasada. Muito longe disso. E o Palmeiras de Abel Ferreira não é perfeição também. Tá longe disso. Tem coisa para fazer aí. Tá bom? Deixa seu comentário aqui embaixo sobre essa análise da final. É claro que eu quero o seu like se você ainda não deixou. Seja membro do canal se você quiser. Enfim, fique à vontade. Eu tentei ser o mais detalhado, trazer o maior número de detalhes possíveis aqui nessa análise para que você possa pensar no jogo, ter suas ideias, suas reflexões, concordar, discordar. Fique à vontade. Espero que você tenha curtido esse recorde. E se você chegou até o fim desse vídeo, já fala aí. Eu cheguei até o fim. Escreve aí nos comentários. Quero ver. Eita, que o celular não quer chegar até o fim. Já quase caiu aqui. É o seguinte, deixa seu like, deixa seu comentário, evidentemente. Inscreva-se no canal do Fragoso e bora falar de futebol.